Olá, colorides! Vamos chegando! Sejam todas bem-vindas para mais uma live. Eu tava muito ansiosa para essa live, muito mesmo. Por quê? Por vários motivos, né? Além de ser um trisal super bacana, eu acho que eles têm muitas semelhanças comigo, muito minha vibe, e eu tô super contente. Se vocês quiserem me ver passar vergonha no final da live, fiquem aqui até o final, porque eu preciso muito passar essa vergonha, né, gente? Em público. E farei isso logo mais. Eles já estão aqui, então já vou iniciar. Quero que vocês, por favor, mandem o aviãozinho aqui para todo mundo, chamando todo mundo para essa live. Para todos os colorides. Sim, Leonardo, é o trisal dos lindos. Vou contar isso para eles também. Vamos chamar eles aqui então, para a gente já iniciar, que eu tenho muita coisa. Vamos ver se eles já estão disponíveis. Já encaminhei aqui o. Oi! Ah, tá bom assim? Eu acho que pode ficar mais baixo, não? Então, Vamos nos arrumar. é só ajeitando aqui a... Sim? Tá bom? Tá pegando mais Para mim tá ótimo. Vocês estão lindos, lindos. Obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Me ouvem bem? Tá tudo Sim. certo aí? Sim, tá ótimo. Ah, então tá bom. Então tá bom. Acho que tá. Primeiramente, gratidão por vocês estarem aqui e terem aceitado meu convite para conversar comigo. Eu estava falando agora, né, no início, que eu me tornei muito fã de vocês. Eu sou viciada nos stories, em acompanhar vocês, que vocês são muito minha vibe. Tava falando até com Maria Olívia, que é a pessoa que me ajuda. Minha esposa acabou de falar que tá ansiosa, meu marido também, porque vocês têm muitas semelhanças, principalmente comigo, né, dos três, do meu trisal. Então eu tava muito ansiosa e a gente já se chama aqui em casa de lindo e linda por causa de vocês. Maravilhoso. A gente tinha outros apelidinhos, mas a gente agora tudo é lindo e linda por causa de vocês. Então pra mim é uma honra. Pra mim é uma felicidade imensa falar com vocês, de verdade. Tava super ansiosa. Tem o nosso roteirinho, né, pra gente conversar, mas antes da gente começar falando mais sobre ele, se é que eu vou seguir, né, porque eu tô tão nervosa, capaz de eu esquecer alguma coisa. Sim. Mas eu quero pedir para vocês se apresentarem, né, para quem não conhece vocês ainda, já tá cheia de fã, um monte de gente falando eu amo vocês, adoro. Mas para quem não me conhece da minha página, pedir para vocês, por favor, se apresentarem, falar um pouquinho quem são vocês. Sim. Então, começa pela ponta. Primeiro, agradecer o convite também. Estamos muito felizes de estar aqui, né? Batendo esse papo com a Psy também, né? Amiga aí de profissão. Então, é sempre... Sim, mais uma semelhança. É sempre muito bacana, assim. Então, agradecer também pelo convite. E aí, começar dizendo que eu me chamo Iris, tenho 29 anos, sou pisciana. Fui eu que cheguei, né? Ele já tinha uma relação, então eu cheguei depois. Tem 2 anos, né? Vai fazer 2 anos, 1 ano e alguns meses que a gente se relaciona.
Sou psicóloga também, como a Thaís, também trabalho com os atendimentos online, né? A mesma visão assim, de um público. Eu acho que a gente ainda nunca trocou algumas figurinhas, precisamos trocar sobre o trabalho, né? Por favor. Mas acredito que a gente tem uma visão assim, da clínica um pouco parecida, né? Nessa visão dos relacionamentos, as novas formas de se relacionar. E é isso. Eu me chamo Isane, eu tenho 33 anos, sou ariana, arquiteta, e comecei um relacionamento com o Igor, né? Tipo, a gente já tá junto há uns 12 anos, e agora com Linda, 1 ano e algumas coisinhas, como ela já disse, a gente é péssimo de datas. E é isso. E é isso, eu me chamo Igor, né? Eu tenho 31 anos, sou do signo de Sagitário, tenho uma formação de eletrotécnico. E é isso, a gente tá mais ou menos junto, a Isane tem 12 anos, né? Ela já falou. E nós três, né, no formato de trisal, acredito que a gente tem 1 ano e 7 meses. Mais ou menos, né? mais legal. 1 ano e 7 meses. Certo. Bom, eu sei como vocês se conheceram, mas acho que muita gente não sabe. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como foi que vocês se conheceram, como que vocês se encontraram e decidiram ficar juntos. Assim, essa pergunta é recorrente, mas mesmo assim eu adoro falar. É porque a gente acha o máximo como a gente se conheceu. A verdade é essa, viu? Então, né, como eu falei, né, já tinha um relacionamento com o Igor há uns 12 anos, e daí a gente decidiu abrir a relação há mais ou menos uns 4 anos. E daí eu e Iris, a gente foi convidado para ser madrinha de um casamento de um casal de amigos em comum. Eu fui convidada pelo noivo e ela foi convidada pela noiva. E daí a gente se conheceu na despedida de solteira da noiva. Aí a gente se conheceu lá, na despedida de solteiro. E assim, como eu já tinha um relacionamento aberto com o Igor, e ela também tinha um relacionamento. Eu, na época, também tinha um relacionamento, né? E aí o relacionamento também era aberto. E aí nosso envolvimento foi eu e Isa, né? Inicialmente. A visão era mais a gente mesmo, né? Se envolver e tal. E depois, quando a gente começou a trocar figurinha, a gente viu que os nossos companheiros, né, tinham tudo a ver, assim, nós 4. A gente curtia as mesmas coisas, os mesmos lazeres, os mesmos... E aí a gente fez, poxa, vamos se conhecer, né? Vamos marcar um encontro pra todo mundo se conhecer. E aí todo mundo se conheceu. E aí foi quando, né, ele se conheceu. E aí foi quando eu conheci Igor, e aí a gente se envolveu também. E aí depois de um tempo, esse meu relacionamento veio a terminar. Não por conta, né, do trisal nem nada, como eu falo, né? Foram objetivos mesmo de vida diferentes. A gente foi percebendo que a gente não estava mais na mesma direção mesmo e resolveu romper. E aí, nesse momento, eu já tô falando outras coisas, eu acho que eu tô fora da pergunta, mas é isso. Continua, pode continuar. Nesse momento que a gente começou, né, a se questionar, tipo, porque como a gente veio de um relacionamento aberto, onde eu tinha uma relação e eles dois já tinham, eles não estavam na busca de uma terceira pessoa, eu também nunca tinha imaginado isso, eu tava entrando, né, no universo não monogâmico, assim, na verdade eu já tava no universo não monogâmico, mas muito nesse lugar do relacionamento aberto e eles também, né? E aí a gente foi e ficou, e agora? O que é que a gente tem? O que é que a gente faz? Já tem afeto, já tem amor, tipo, a gente continuava querendo se ver, continuava querendo se envolver. E aí a gente foi indo, e aí demorou um tempinho, assim, né? Depois de envolvimento, assim, a gente disse que demorou quase 5 meses, assim, pra gente de fato afirmar, opa, o que é isso? É um trisal. E conseguir dar nome, né? Até porque, tipo, como não era uma busca, assim, né? A gente não tava, vamos procurar uma pessoa pra viver um trisal. Então, na verdade, foi algo novo até pra gente, essa ideia de trisal, né? Não era, a gente não tinha ideia. Não era algo que a gente almejava, né? E a gente vê realmente aconteceu. A gente vê hoje em dia que tem muitos casais, né? Que estão nessa busca da terceira pessoa, né? E no nosso caso foi assim, aconteceu realmente bem natural, assim, as coisas foram fluindo, né? E hoje estamos aqui. Por isso a gente nem sabia o nome, né? Mais uma semelhança minha com vocês. O meu trisal também aconteceu e a gente demorou muito para entender que estava todo mundo envolvido, né? Então é mais uma identificação. Eu conheci o Trisual, né, que foi da live passada, e eu me tornei seguidora deles e tal.
E a gente tem algumas semelhanças, né, como o fato de ter filho e etc. Mas com vocês a identificação, por exemplo, rolou nesse sentido. A gente sabe hoje tem muitas pessoas que acabam buscando, né, essa terceira pessoa, né, no caso do relacionamento, mas com vocês, assim como o meu também aconteceu, né? E como que foi para vocês passar por algumas situações, né? Vocês já vivenciaram, por exemplo, uma situação de preconceito enquanto trisal, e como que vocês lidaram com isso? Então, assim, a gente de fato, no dia a dia, né? Assim, pessoalmente, eu acho que a gente nunca sofreu nada assim, né? Diretamente, né? Eu acho que mais acontece assim um pouco em redes sociais, questão de mensagens, né? Mas assim, acho que pessoalmente não. E até porque também a gente começou a se relacionar, assim, mas começou a pandemia, né? Então, assim, a gente não saía muito, né? Na verdade, não saía nada no início da pandemia, né? Então não teve essas chances de, tipo, a gente tá se envolvendo em público e alguém vir falar alguma coisa e tal, né? Às vezes a gente percebe alguns olhares, né? Curioso, algum olhar assim de estranheza, querendo entender o que é. Mas nunca chegou até falar diretamente com a gente, né? A gente nunca recebeu comentários assim, pessoalmente. E como Isa disse, foi mais nas redes sociais mesmo, né? Então, assim, nas redes sociais a gente lida muito tranquilamente, assim, sabe? É muito tranquilo. Alguns comentários em outros aplicativos, né? A gente responde mesmo, sabe? Questiona. A gente leva bem na brincadeira, mas também responde, faz questionamento. Alguns a gente só dá risada e olha, não vale a pena responder, deixa lá mesmo. E aí é engraçado, porque quando é uma publicação que já tem alguns outros comentários, se a gente não responder, outras pessoas já vão lá e respondem pela gente, defendem a gente. Então a gente fica mais assim, né? Dando risada e por enquanto a gente trata com muita leveza, assim, né? Não sei como é que vai ser quando for pessoalmente, uma afronta, assim, mas... Vai ser babado. Vocês, meninas, se vocês saem, por exemplo, ou se já saíram, né, enquanto casal, né? Vocês chegaram a sofrer algum tipo de lesbofobia ou bifobia por estarem só as duas? Não, e inclusive, né, antes da pandemia, né? A gente saía muito e a gente já normalizava muito, assim, nossa relação, né? Tipo, era bem tranquila, assim. Mas nunca aconteceu, não. Ai, que bom. Não, com certeza. O meu trisal, a gente já tá um pouquinho mais de tempo, né? A gente começou o envolvimento em 2019 e a gente não chegou a perceber, por exemplo, né, algum olhar, assim, né, de preconceito, até porque a gente não costumava ficar explicitamente junto, né? Tem um lugar aqui em São Paulo que a gente gosta de ir, mas é um ambiente mais LGBT e tal, então a galera acaba não normalizando a nossa presença. Mas em dupla, né, eu e a minha esposa, a gente já sofreu, né? Por isso meu questionamento, e eu também trabalho muito com essa questão do preconceito, né, para a comunidade, etc. Então, acho bacana entender, né? Eu não sofri preconceito também de trisal, mas sofri preconceito em casal. Olha que diferença, né? Mas, assim, é interessante... Mas para... Sim, pode falar, desculpa, eu cortei. Isso que você falou da questão até do comportamento da gente, né? Por exemplo, hoje a gente veio, né, de Itacaré para Salvador e aí pegou um ferry. E daí, tipo, eu tava sentado do lado de Iris e a gente tava assim, abraçado, né? Só que, de fato, eu me sentia um pouco travada, não tava totalmente à vontade. Eu acho que isso também, né, faz com que não chegue o preconceito, porque a gente acaba também não sendo 100% natural, entendeu? Já, não sei, com receio de, enfim, né? Pode acontecer inconscientemente, eu acho que exatamente. Inconscientemente você já fica num receio ali, meio que se podando já para evitar qualquer constrangimento, qualquer palavra de ofensa, né? E ainda mais hoje, né? Com o uso de máscara, tem tudo isso, eu acho que também, que acaba, né, deixando tudo. Aí, quando a gente vai muito assim, ambientes na natureza, praia, cachoeira, e aí, geralmente são lugares que a gente... também. São lugares que a gente tá mais sem máscara, né? Então, assim, a gente até recebeu uma pergunta dessa um dia desse, vocês são
mais públicos, né, nos afetos ou mais privados. E aí é aquela coisa que é até engraçada, assim, tipo, quando eu tinha um namorado, né, um companheiro, eu não ficava muito assim, me beijando, me agarrando nos lugares públicos. Então não é que também, ai, não, eu não faço isso por conta de ser um trisal. Não, mas é muito natural. Então quando a gente tá na praia, às vezes a gente vai, tem uma hora que eu tô mais com ela, tem outra hora que, né? Então se tiver alguém perto que observa, que, opa, mas como a praia, a pandemia, as pessoas também estão ficando mais espalhadas, a gente também não sente muito, não. Sim. Falando com vocês agora, eu me lembrei de um momento, assim, de... Não sei se eu posso dizer preconceito, mas, por exemplo, procurar reserva em hotel ou ir para motel e ter as pessoas perguntarem ou questionarem, né? Para alugar casa, agora durante a pandemia eu tive que fazer uma mudança de casa e questionarem a gente quem é a pessoa, o que ela faz parte da família, como assim você tem uma esposa e um esposo, né, 2 companheiros, e eu não sei se chega a ser um preconceito ou eu não levei nesse sentido, mas as pessoas acabam questionando muito, né? E uma questão que me perguntam muito é, por exemplo, a questão da família e amigos. Para mim, assim, foi super tranquilo, né? Pelo menos do meu lado. Do lado do meu marido ainda é uma coisa meio velada, da minha esposa, algumas pessoas sabem, outras não. Mas e como que é para vocês? A família de vocês faz parte do relacionamento, convive? Então, aqui a gente mora, acho que convive mais com minha família, né? Porque, tipo, a gente mora num apartamento que do lado tá minha irmã e minha mãe tá aqui embaixo. Então, a gente acaba, né, convivendo aqui com todo mundo. Quando eu contei, né, no caso, minhas irmãs, super tranquila, pros amigos também super tranquilo. Lógico que pra família, né, foi um pouquinho mais difícil, assim, né? Pra minha mãe foi um pouco mais difícil. A gente não fala sobre, mas ela tá aqui sempre com a gente. Super natural, tranquilo, mas ela, tipo, não fala sobre, entendeu? Sobre o assunto. E aí eu, tipo, respeito também, né? O espaço dela, pra mim é tranquilo. Às vezes eu mando, vai ter uma live, olha. Mas tipo, ela ainda não entrou pra ver nenhuma live. Eu vou tentando. Mas a mãe de Zane gosta muito de Iris, né? Iris se torna muito querida por ela aqui. Que às vezes Iris precisava viajar, né? Passava uma semana aqui, distante daqui. E ela falava, pô, cadê Iris? Tô com saudade dela. Ela, quando tá aqui, é mais alegre, é casa, não sei o quê. É verdade. Minha família, assim, né? Minha família toda, não tenho ninguém que mora em Salvador, né? De familiar. Então, assim, todo mundo mora em outros estados. Então, inclusive meus pais também. Então, todo mundo mora em outros estados. Então, são pessoas que estão próximas, né? Já da minha vida, sempre distante. Mas minha família foi um pouco mais difícil, assim. Eles, enfim, ainda estão lá no processo. Tem algumas primos que falam, que sabem, mas, tipo, meus pais mesmo, ainda é algo que é um pouco, não digo nem velado, porque eles sabem, né? Mas ainda estou no processo deles de digerir. Não sei se isso um dia vai acontecer. Enfim, a gente entrega, né? E aí, mas assim, ainda é o desafio, principalmente com eles dois, né? Assim, mas eles sabem do Trisal, sabem do Instagram, ficam sabendo das reportagens, chega lá, mas ainda é algo que não é possível nem falar sobre. No meu caso, meus pais também já sabem, né? Eu tenho 2 irmãs também, elas sabem. A maioria da minha família, todo mundo sabe, assim. Eu tenho uma tia também que é lésbica e super me apoiou quando eu fui contar, né? Ficou super animada, assim. Eu tive um pouquinho mais de dificuldade para trazer isso na questão para minha mãe, né? Que na Foi um verdade pouco foi a mais dificuldade delicado. dele, né? De falar, não foi nem. Até porque também minha mãe não mora aqui, né? Minha mãe mora fora do país e tal. E a gente tem uma relação um pouco mais distante, assim. Então eu fiquei um pouco mais assim receoso, né, de como ela poderia receber isso, mas hoje em dia ela sabe, né, super tranquilo, de boa. E os amigos, eu acho que no geral foi tranquilo também, assim, né? A gente sabe que tem alguns que, principalmente assim, que tem um vínculo mais religioso, que mesmo sendo jovens, assim, né, já conseguem falar, olha,
para mim também é difícil, tal, mas assim, eu acho que não entra tanto no movimento, assim, de distanciar tanto como a família, assim, os amigos ficam mais na curiosidade. Até os que têm preconceito ficam na curiosidade, perguntando um monte de coisa. Engraçado, né? Quando a gente tornou público, né, a nossa relação, foi engraçado que vários amigos, né, chegaram, né, tipo, muito curioso, querendo saber como é, né, e que achava massa, né, e querendo se abrir para esse mundo também, né? Exatamente. Aí é no momento em que a gente descobre que tem várias pessoas que também, tipo, querem viver na monogamia e que ninguém se falava, ninguém falava. Então, tipo assim, a gente descobriu amigos que também, nossa senhora, vai, conta aqui, como é que é isso? Que a gente também quer se abrir para isso e tal. Porque como é algo que não se conversa, então é como se, né, tipo, todo mundo estivesse vivendo ali, mas não pode se falar sobre, né? Não é uma pauta que é colocada Sim. na mesa de bar, né? Um monte de resenha, né? Eu acho que antigamente eu acho que isso era um assunto mais delicado. Hoje em dia eu acho que já tem muita gente falando, né? Trazendo essas questões e tal. E tá sendo mais normalizado isso aí. Sim. Bom, aqui no meu trisal, o Léo, né, a família dele é mais velada, né? A gente tem alguns amigos que sabem, mas a família dele, assim, recebe todo mundo lá, mas não toca no assunto. E a Isa, mais uma semelhança. A família da Isa, algumas pessoas sabem e outras não ainda, mas os amigos também acompanham, estão sempre junto. E a minha família, todo mundo sabe logo de cara. E já vieram também com aquelas perguntinhas, né? Nossa, mas como que vocês fazem para dormir? Como que vocês fazem para transar? Como que você sabe esses tipos de pergunta que eu acho que devem fazer para vocês também, né? Sim. Bastante. Faz mesmo. Então tá. Queria perguntar, eu ia perguntar agora um pouquinho da minha área, mais junto com a Iris, mas eu vou lá deixar mais para frente. Eu queria saber em relação a questões legais, se vocês pensam em alguma questão de documentação, se vocês vão atrás. Na live passada eu fiquei com o pessoal, né, do Trisual falando que a gente precisava mesmo mobilizar outros trisais para a gente pensar mais essa questão. Eu tinha uma filosofia, né, super de vida do tipo, pra que isso? Deixa pra lá, né? Pra que aliança, pra que papel? Mais uma identificação. Mas hoje eu entendo que, assim, eu preciso resguardar eles também de alguma forma, né? Tudo bem que eu não tenho nada, né? Minha alma é muito livre para ter muita coisa. Mas, enfim, né? A gente tem uma filha, que é minha filha biológica, e hoje eu penso assim, em questão de cuidado, se eu for faltar, enfim. O que vocês pensam disso, né? É exatamente assim, né? Assim, eu nunca tive essa vontade de casar, nem religioso, nem civil. Assim, nunca foi um desejo, uma idealização. Nem Igor também, né? A gente só fez a nossa união estável, né? Há pouco tempo. E foi uma coisa assim, mais por questões de plano de saúde, do trabalho, enfim, por essas questões assim, né? Por necessidade mesmo. E não porque a gente acredita que a gente precisa de um papel para, enfim, reafirmar o nosso amor. A gente sempre teve essa ideia de que a gente não precisaria disso, né? Mas hoje, como você disse, a gente já tem uma outra visão, né? Uma visão de que, tipo, a gente precisa, de fato, abraçar essa causa, porque vem outras questões envolvidas, né? Vem questão de quando a gente quiser ter um filho, questão de registrar, enfim. É importante que existam as leis, né, que acolham os trisais, para que até a gente possa dizer se quer ou se não quer. Entendeu? Que a gente tem a opção de escolha. Né? Essa questão, ter o poder de escolha. Exatamente. E eu acho que se fosse um casamento a dois, talvez eu não, né, iria, hoje ainda não faço questão, até por conta de reforçar, né, esse lugar aí da monogamia, enfim. Então, mas quando a gente pensa a três, a gente sabe que é um movimento que a gente precisa, né, abraçar. Inclusive o Trisual, uma época, perguntou, né, os trisais que tinham interesse para movimentar, né, um advogado e tal. A gente até comentou que também queria, porque não é algo que a gente, de fato, está movimentando já agora, mas a gente já comenta sobre isso, porque quando a gente pensa, principalmente, né, a questão do futuro, filho, tudo isso, a gente vê aí outros trisais que têm filho e o desafio que é, né? Porque ainda não consegue, né? Colocar duas mães. Então, acho que isso é a principal causa, assim, que mais me pega é quando eu pensar em aumentar a família mesmo, assim.
É. Sim. Igor? Não, é isso mesmo que a Isa falou, né? Eu tinha muito essa visão do. Eu tinha muito essa visão da não necessidade, né? De não precisar de um papel para me reafirmar ali, né? O meu amor e tal. Só que há uns anos atrás a gente realmente mudou essa visão, né? Por conta disso, né? Dos direitos legais que a gente tem, né? A questão do plano de saúde mesmo que a gente tinha direito, a gente fez a união estável para poder inserir. E assim, né? A gente não compreende, né? Porque a justiça não torna isso possível, né? O direito de escolha de cada um, né? Então a gente acha importantíssima essa causa, né? E a gente estava até hoje refletindo sobre isso do plano de saúde. Foi bem engraçado, porque eu tava, poxa, mas imagine, eu tentando imaginar, né? Os dois lados. O meu lado, o nosso lado e o lado também da empresa. Fiz, poxa, incluir mais uma pessoa. E aí a gente começou a reflexão. Mas imagina que tem 5 filhos. A empresa inclui todos os filhos, entendeu? A gente, no caso, que não tem nenhum filho. O Igor não tem nenhum dependente. Tem gente lá na empresa dele que tem mãe, 5, 6 filho, um monte de gente. A gente fica pensando, ele não, ele só tem Tânia. Por que não, né? Poderia pelo menos ter uma quantidade, né, de pessoas. Enfim, é Um algo limite que de dependentes, né? Você pode botar tantos dependentes aqui. é algo que é possível, né? A lei abraçar Sim. e acolher também, né, esse público. É algo que de fato precisa ser revisto. Sim, exatamente. Até questão de registro, né, dos filhos futuramente. Enfim, acho que são tantas coisas, né? Previdência, aposentadoria, E Com enfim. certeza. Eu sou aversa a esses tipos de celebrações e instituições, mas eu entendo que existe uma necessidade, né? exato, E a gente precisa pensar nessas coisas. perfeito. E vocês já são super influenciadores, né? Já influenciam aí os lindos e lindas de várias partes do Brasil e até fora do Brasil. Tem até um olá de Portugal aqui, da M. Beatriz Borges, mandando olá de Portugal. Então deve ter gente acompanhando vocês aí de vários lugares, né, do mundo. E como que é para vocês, assim, auxiliar pessoas que eu acho que deve perguntar, né? Mandar, eu preciso de ajuda, quero fazer o meu trisal, quero assumir, ou sei lá, tenho um relacionamento aqui, estou me identificando. Eu, por exemplo, né, me entendi que eu já era uma pessoa poliamorosa desde muito criança, porque esses dias eu fui pegar um diário meu da infância, até comentei na live, né, com o Trisual, e eu tinha lá um bilhetinho com 8 anos que eu gostava de fulano e de ciclano, e me achava já louca desde criança. Como que eu posso gostar de 2 pessoas, né? Mas tem gente que acho que deve estar se tocando só agora de que gosta de mais de uma pessoa. E como que é para vocês falar com esses seguidores, falar sobre preconceito, falar sobre aceitação e etc. Então, assim, é algo que eu acho que mais agora, essa última semana, que a gente começou a perceber, né, esse lugar e, enfim, chegando mais gente também no perfil. E aí a gente busca ter um contato super direto, assim, né? De responder um por um, de falar. Eu brinco assim, porque geralmente, né, eu, Linda, que assim, às vezes a gente discute, aí geralmente um pega para poder responder. E aí eu brinco que eu falo, nossa, a gente é do textão, porque a pessoa chega e manda a história, olha, não dá pra gente opinar, porque as pessoas pedem muito, né, opinião, me ajude, como é que eu posso, né, lidar? Eu, gente, é difícil, né, só um recorte que você tá passando aqui, né, da sua vida, mas a gente sempre busca orientar, né, e aí entra, né, a terapia, obviamente, né, sempre assim, né, terapia, processo de autoconhecimento, leitura, então assim, a gente sempre busca dar dicas e responder. Na caixinha de perguntas também, assim, é algo que a gente responde cada um, assim. Quando não tá nos stories, a gente responde no direct. É algo que a gente até conversa também, né? Assim, o desafio, né, de conseguir manter isso com o perfil crescendo, às vezes, de manter. Porque cada vez mais, né, cada semana passa, a gente abre uma caixinha de perguntas e tá tanta pergunta, e a gente tá lá, o filme pode respondendo todo mundo. Mas, A maioria é sempre as mesmas perguntas. mas agora eu acho que tem chegado muita consultoria. Muita coisa específica mesmo, assim, sabe? Assim, das pessoas virem falar de um caso da vida, está chegando muita coisa assim específica.
Tem Que acontecido. legal. O pessoal não manda textão, o pessoal manda uma redação inteira. Você abre lá o direct, é uma redação que tem lá. Mas eu acho que o mais gratificante, assim mesmo, Nossa, feedback é os depois, feedbacks, né, assim. Depois de caixinha, a gente já recebeu feedback de seguidor dizendo que, nossa, depois de ver vocês falando alguma coisa, eu consegui conversar com meu companheiro, minha companheira, e falar sobre a não monogamia, que antes eu não conseguia falar. Então, assim, esses feedbacks, assim, né, de agradecimento, de retorno, é sempre... E é aí que a gente começa a perceber que, de fato, ok, temos um perfil com 8 mil seguidores, mas que, de fato, a gente influencia. São 8 mil pessoas, né? E aí, ultimamente, né, esses feedbacks têm chegado muito das pessoas agradecendo. E a gente realmente... Mas isso é fruto do trabalho das meninas aqui, porque elas são super atenciosas, né? Vocês precisam ver o direct aqui. Oh, lindo! Fazer atendimento gratuito para todos os seguidores, porque é um cuidado, viu? É um cuidado. Não, mas até mesmo nas caixinhas de pergunta, né? Eu sempre falo que é um momento muito bom e enriquecedor até pra gente também, porque, tipo, uma pergunta, uma Sim. caixinha de uma pergunta simples que faz, a gente entra num debate, numa discussão e problematiza tudo. Então, a gente discute, de fato, antes de levar a resposta. Então... É muito rico, assim. Às vezes é um pouco cansativo, vamos ser bem sinceros. Porque a gente busca legendar também os stories, né? Às vezes não dá pra ser todos, mas assim, eu acho que praticamente, né, 80% da caixinha a gente busca. Nessa última que a gente ainda falou, olha, vamos ter que começar a flexibilizar, porque senão a gente fica muito tempo também fazendo vídeo, escrevendo legenda. Mas assim, nesse intuito de incluir também, né, todo mundo, assim. Então, é algo que às vezes fica cansativo, mas é sempre muito gratificante, assim, o retorno que a gente tem depois. Então a gente busca cuidar, legal. né? Cuidar de alguma forma, nem que seja respondendo, nem que seja, olha, Sim. não tá dando para responder, mas busca terapia, tem indicação, tem rede de apoio, né? Inclusive você já tá dentro da minha rede de apoio. Tem rede de apoio de piscina mono, né? E fazer encaminhamento, porque é importante mesmo, né? Aí às vezes vem 3, quer atendimento. Aí todo mundo quer individual. Gente, eu não posso atender os 3. Então, se é individual, a gente já tem essa rede de apoio de piscina mono. Então, de fazer esses encaminhamentos também, mas pelo menos dar esse suporte, esse cuidado mesmo, né, para quem chega, porque a gente vê que ainda é algo que não é todo mundo que vai ter uma escuta e um acolhimento, né? Sim. Até para que no futuro, quem sabe, as próximas desculpa, as gerações normalizem, né? A gente veja muito mais trisais por aí e o padrão de casal não seja, né, normativo. A gente abranja mais pessoas, né, tendo relacionamentos não mono. Eu ia fazer uma pergunta, mas a minha esposa já colocou ela aqui, então eu vou ler para vocês. Vocês têm planos para a página? Tinham um objetivo quando criaram? Na real, quando a página do Instagram? Na real, foi mais um incentivo dos nossos amigos, né? No início foi. Pra gente poder estar falando sobre esse universo mesmo poliamoroso. E quando a gente fez a nossa página, nosso perfil, era um perfil fechado, né? Não era aberto, não era público. Realmente era só pros amigos. Só que aí a coisa foi tomando uma proporção assim, né? O pessoal gostando, né? Falando e tal. E a gente resolveu, acabou abrindo. E aí, agora, né, mais com essa, né, com a visibilidade e com tudo, a gente tem buscado também trazer mais informações no perfil, né? Esclarecer mais. Então, acho que os planos para a página são esses. Assim, cada agora. vez mais a gente trazer um pouco mais de conteúdo. Né? Eu acho que a intenção é essa mesmo. A gente já tinha um desafio mesmo, né, de fazer stories, postar rotina, enfim, tinha lado de vergonha também, um pouco tímidos. Aí a gente foi vendo que a caixinha foi forma da gente, né, conseguir se mostrar mais e falando mais. E aí agora também, com tudo que chega, a gente vê a importância mesmo de trazer conteúdos informativos, assim. E poder estar criando, né, essa rede de apoio mesmo. E aí a gente está procurando, né, estudar, ler também, né, para poder trazer um pouco mais de conteúdo. Sim, e acho que entra muito nessa importância, né, que as redes sociais têm de auxiliar uma pessoa no relacionamento poliamoroso, né, que existem vários formatos, vários tipos diferentes, e tem muitas pessoas que faltam chegar a esse acesso, né, dessa informação, e eu penso que as redes sociais, nesse sentido, são uma forma de contribuir, assim como as redes de vocês hoje inspiram muitas pessoas, né? Sim, exatamente. Esse lugar de inspirar. Vou tomar uma água.
Fica com vontade. Olha, tem uma perguntinha aqui, antes de eu fazer a minha perguntinha específica. Josi Ramos perguntou: boa noite, trisal mais lindo desse mundo. Quando e como foi a decisão de morarem juntos? Sim. Vocês já falaram um pouquinho no comecinho, mas eu não sei se ele... Talvez ele acho não que a gente tenha não- chego a tempo, né? Não, mas a gente não incorporou essa parte, né? Assim, especificamente do morar Ah, junto. bom, muito bom. Na verdade, Pode falar. foi uma decisão por conta da pandemia. Né? Então, assim, a Ah. gente queria ter um isolamento social e que a gente não ia poder se ver. Porque quando soltou a pandemia, né? A pandemia. E aí que ninguém pode mais sair de casa, não pode ver ninguém. E aí eu não esqueço, uma amiga minha, né, que tem família na Itália, ela falou: olha, já tava rolando lá, eu te digo, escolha quem você quer ver, porque você só vai ver essas pessoas. E aí, na hora a gente, nossa, e agora o que é que a gente faz? Dizane, não, vem pra cá. Aí eu vim na intenção de ficar uma semaninha e depois ir pra cidade que meus pais moram, né, que é em Aracaju. Aí eu falei, ó, eu fico uma semana aí e aí depois eu vou e fico um tempo em Aracaju. Coitada, quando eu cheguei aqui na sexta já não tinha ônibus, já não tinha nada, já tinha tudo fechado. E aí eu falei, qualquer coisa eu fico daqui lá pra casa, né? Nessa divisão, a depender. Só que aí, como eu morava também com duas amigas, e essas duas amigas também estavam nesse movimento, e era aquele pensamento, né? Cada pessoa dessa que vê mais uma pessoa, já é muita gente que tá vendo. Então a gente, não. Vamos ficar, eu tava home office, a Isane também, né, que já trabalhava assim, a gente, não, vamos ficar junto e fica aqui. E aí eu fui ficando aqui. E aí, quando foi meio do ano, minhas amigas falaram que precisavam entregar o apartamento por conta, né, de questão de Contrato, financeira mesmo também, né, e aí elas falaram, olha, a gente não tem condições porque o cenário tá muito incerto. E aí, foi aí que eu, tipo, falei, ó, ok. Fui passar uma temporada no Capão, ainda tentei negar assim um pouco, mas depois a gente falou, não, traz logo tudo pra cá, que vai ficar aqui. E aí, foi isso. Foi. Entendi. E aí de pandemia ficaram e estão ficando para sempre. Eu acho que a gente, quando passamos a ficar os três aqui juntos, né? Acho que a gente tinha uns 2 meses, no máximo 3 meses de relacionamento nesse formato, né? De nós três aqui. Tinha uns 2, 3 meses. Aí chegou a pandemia com tudo. E aí estamos aqui até hoje, hein? E aí é o que eu falo, assim, né? Porque eu passei uma temporada também longe, né? Passei uma temporada na Chapada Diamantina. E aí a gente ficava nessa ida e volta. Eles iam, eu vinha. Então, assim, sempre mantendo, né? De estar junto. E aí, agora que eu tô aterrando mais de novo em Salvador, aí eu brinco. Ótimo, porque, né, desestabilizou todo mundo financeiramente nesse negócio de estar lá e cá o tempo inteiro. Sim. E aí, agora que eu brinco, eu falo, gente, agora, antes eu já tinha aquela sensação, né, pandemia, agora sim, eu me sinto 100%, né, é minha casa, é minha gata, a gata ainda tá no processo, brincadeira, mas já tô nesse lugar também, né, de fazer parte mesmo, então, assim, a gente não tem intenção, assim, né, de deixar de morar juntos os três, né, Que legal. O Josi disse assim, foi o melhor acaso da vida, então, né? Eu acho que foi. Agora tem aquela coisa também, a gente observa que tem a pandemia, claro, né, que aproximou também de certa forma, né, no nosso caso, a gente, mas a gente brinca e percebe que também, assim, o movimento dos trisais, a galera é bem tensa também, né, assim, a galera já vai, eu acredito que também, gente, porque eu fico nessa reflexão, mas eu acredito que também, assim, já é um desafio, né, a gente conseguir se encontrar, tá 100% à vontade, se relacionar. Pelo menos em casa tá todo mundo à vontade. Então, vamos morar junto. Porque vai marcar. Pois é. Trisal de namorada vai marcar pra sair, pra ser constrangedor em público e tal. Pelo menos morando junto, tá todo mundo à vontade em casa. Você ainda falou aí a questão do motel, né? A gente nunca foi. Nunca fomos. Mas, assim, é um desafio também, imaginamos. Pois é, tem a que gente já pagar tentou. extra, né? A pessoa que vai ainda paga mais, porque não tem quarto, né, nessa visão de trisal. Então, enfim. Exato. A gente percebe muito isso. Constrangedor. A gente estava até comentando isso, né? Como o formato de tudo ainda é sempre no casal, né? Sempre. A gente estava viajando, a gente foi no Sim. restaurante para jantar e tinha uma promoção lá do jantar, né?
Só que só era o casal. Tipo, tinha o jantar, a entrada, Ai. prato principal, Duas entradas, dois garrafa pratos de vinho, principais. sobremesa. Só que era só 2 pessoas. Então, tipo, a gente queria, mas tá. E aí a terceira pessoa? Não vai ter nada disso? Como é que a gente pode fazer aqui, né? Eu não fui comer fondue por causa disso. Não consegui comer fondue porque é pra casal. Ué, mas nós somos em 3, como que eu vou fazer? Vamos fazer em casa, então. Teve um restaurante aqui mesmo, né? Sim. Que tinha uns combozinhos, né? Que era tipo tudo em 2. Era um combo que vinha tudo em 2. Aí eu peguei, mandei uma mensagem no Instagram. Eu falei, ó, nós somos os Trisais, queriam muito experimentar. Será que a gente poderia fazer um combo desse com 3 de cada? Aí, vamos fazer. Aí eles aceitaram e mandaram 3 de cada. Olha que beleza. Que Mas beleza, viu? Tá vendo? Fica a dica aí, empresas, empreendedores, restaurantes. Vamos pensar nos trisais. Exato. Até o cinema, né, que tá com essa questão. A gente também teve. Eu peguei até um pouquinho de ar, não vou mentir no dia, porque a gente foi pro cinema, né? E aí, essa questão da pandemia. Foi a primeira vez que a gente foi no cinema até agora, há pouco tempo. E aí, foi ver até um filme brasileiro. Um filme brasileiro que fala sobre relacionamento aberto, né? E a gente foi assistir. E aí, por conta da pandemia, aí tá as cadeiras, né? Com a questão do isolamento, que não pode ficar próxima e tal. E aí, é 2. E aí, espaça 2. Espaça 2. Aí mas nós 3 somos juntos. Então, tipo, por que a gente 3 não pode sentar junto? Ele, não, você vai ter que sentar 12, acho umas 4 cadeiras para o outro sentar. Aí a gente ficou pensando, uma mãe que vai com 2 filhos, filme infantil, ela não senta perto dos seus filhos, sabe? Então, assim, a gente agora fica vendo, assim, o quanto que todas essas políticas incluem somente casal. Sim, provavelmente. Por exemplo, desengasguei. Eu tô muito emocionada, falei. Você vai fazer uma reserva num hotel, né? Eu fui. É porque assim, eu tô pra ir pra Salvador, conhecer Salvador, faz muito tempo. Antes da pandemia, tava com a passagem comprada, que eu ia pra Salvador pra conhecer, nós íamos nós 3. Pandemia veio, eu não consegui. Aí a gente remarcou pra setembro, a pandemia não acabou, enfim, estamos até hoje remarcando. E quando a gente vai ver, é sempre isso, sabe? É reserva no quarto de casal. Aí, se você quiser 3 pessoas, é casal com mais uma cama de solteiro. Mas, gente, eu não queria dormir assim, sabe? Ter que empurrar a cama de solteiro pra fazer. Eu queria, né, uma cama maior. Não queria dormir num casal apertadinho. Queria, assim, uma super king e tal. E não, as políticas são sempre essas. É um quarto de casal com uma cama de solteiro. Você tem que empurrar lá e grudar. Ou bota alguém pra dormir separado. E não é isso que a gente quer, né? Exato. A gente teve um exemplo desse numa pousada que a gente foi. E a gente pegou um quarto duplo. E aí falou, ó, nós somos 3, então a gente queria só pegar o quarto duplo, mas tinha que acrescentar uma taxa, até porque tinha café da manhã, enfim, né, pagar uma taxa, né, por essa pessoa. A gente mesmo que trouxe, né, para o proprietário essa questão, e aí ele fez um valor para nós 3. E aí ele foi e disse, eu vou colocar um colchão de solteiro para terceira pessoa. E aí quando chegou lá, ele tinha esquecido de botar. E aí ficou insistindo para colocar, a gente não precisa, mas também a gente não falou, né? Enfim, eu acho que a gente também ficou assim, né? Com um pouco de receio. Aí a gente não falou, mas aí ele ficou insistindo para poder colocar o colchão. No final a gente falou, precisa não, a gente já é acostumado. A gente dorme os 3 juntos. A gente dorme os 3 na cama, ele já tá acostumado. Aí quando chegou no final, imagina a cara dele fazendo contas. No final ele ainda quis dar um desconto, ele deu um desconto porque não tinha colocado um colchão e a gente teve que dormir apertado. Eu faço isso todo dia na minha casa, moço, deixa. Mas é uma coisa que é importante, né? O que você falou, né? De, tipo, até os estabelecimentos, né, de hospedagem, assim, disponibilizar essa opção, né? De ter uma cama super king, né? Uma escolha não que você seja um trisal, mas ter essa opção, né? É questão da escolha sempre, né? Sempre aquele padrão, modelo casal, né? Sempre. Sim. Mas é assim, aos poucos também que as coisas vão acontecendo, né, gente? Né? Eu acho que isso tá começando a surgir mesmo agora, né? Quando a gente quando criou o nosso Instagram mesmo, foi muito incentivo do visual. Só tinha eles, na verdade, no Instagram, né?
Quando a gente bota trisal, agora Verdade. aparece um monte. Então, assim, a galera tá começando a, de fato, mostrar as Sair do caras. armário. Não é que não existia, né? Mas tá começando, enfim, a aparecer, normalizar. Eu acho que aos pouquinhos as coisas vão Ganhando espaço. ganhando espaço, exato. Sim. E eu acho que é importante a gente também trabalhar essas questões, né, de problematizar o preconceito, a discriminação. Eu entendo, né, bom, por exemplo, quando eu comecei o meu, eu não tinha o Trisual ainda, né, com página aberta, porque eu comecei em 2019, acho que o Trisual também é de um pouquinho antes da pandemia, né. E a gente não tinha muito disso de explicar, de falar para as pessoas. Eu não lembro de ter muita difusão disso, porque eu também fui pesquisar muita coisa. Sou do time, né, que joga tudo no Google e tal. E eu acho que hoje em dia, né, com o aparecimento de páginas como a de vocês, a gente consegue debater mais o assunto, trazer mais. Tem muito mais reportagem falando, né, sobre trisais, quadrisais, relacionamentos não monogâmicos e tal. Então isso faz com que chegue até as pessoas, né, que a gente precisa de reformular esses modelos de família, e a gente precisa debater relacionamentos, né, e a gente precisa de pessoas que incluam, né, nos seus cardápios, nas suas opções de quarto, em cinemas, em teatros, etc., lugares para o nosso modelo de família. E quanto mais a gente fala, eu acho que mais vai acendendo esses alertas para as outras empresas, né, para as outras instituições. Exato. Pensando aqui. Mas agora eu queria falar com a Iris, né? Com todos vocês, na verdade, mas a Iris, assim, enquanto psicóloga, parceira, companheira, se você cutuca os seus parceiros para o processo terapêutico, se você já sugeriu, assim, vamos fazer uma terapia de trisal, se te buscam com essa finalidade também, por saber que você é psicóloga e não mono, se você tipo, fala assim, vamos fazer terapia comigo que eu estou interessada nesse formato, como que rola? Então, aqui com eles, né? Igor nunca fez terapia e fez terapia. E eu falo, assim, eu acho que eu já falei mais, hoje eu já não falo tanto, assim, mas eu falo, gente, seria tão importante o processo individual também. Ele já tem, assim, né, a busca do processo de autoconhecimento, da não monogamia, veio tudo a partir da meditação, né? O pai de Igor tem um centro de meditação aqui. Então, assim, já traz muitas reflexões e muitos processos que eu, de fato, acho importante e válido também, mas eu falo da terapia. Eu faço o meu processo terapêutico individual, né? A 3, a gente nunca imaginou e nunca sentiu, né, essa necessidade, assim. Foi algo que a gente, de fato, assim, eu falo muito mais, assim, desse processo individual do que eu acho de nós 3 na terapia, assim, porque até então, né, e ainda bem, a gente tem uma comunicação que de fato flui muito leve, muito natural, a gente consegue, né, comunicar, consegue, quando não consegue também, a gente também consegue respeitar o espaço do outro e opa, daqui a pouco a gente volta e fala quando for possível. Então a gente, nesse processo de construção, eu sinto, tá travando? Aqui tá um pouco. Nesse processo de construção, eu sinto que Oi. Oi, travou um pouco, não foi? Travou, mas voltou. Então, nesse processo de construção, assim, a gente nunca sentiu essa necessidade de uma terapia 3. Né? Mas é mais nesse lugar individual mesmo. Que é importante sempre, né? E aí, quando chegam também no Instagram, também é muito buscando por essa identificação. E aí, é engraçado isso, né? Você como psi também, eu acho que... Eu sinto muito isso, eu falo, gente, porque Iris psicóloga existe antes do Tríade, né? Então, assim... É aquela imagem vendida, né? De psicólogo, uma tela em branco, né? Você não sabe nada da pessoa. Então, eu sinto que para mim também foi um desafio eu estar ali. Opa, tô mostrando a minha vida. Que geralmente na clínica as pessoas não sabiam nada de mim. Mas eu vi também o quanto foi importante isso, porque as pessoas chegam muito através da identificação, né? A identificação que, poxa, eu quero uma pessoa que tem escuta, que vai entender, que vai, enfim, ter uma empatia também sobre o que eu tô vivendo. Então, assim, tem chegado muitas pessoas, né? Inclusive pessoas até monogâmicas também, mas que, olha, gostei, gosto dessa possibilidade de ter, né, uma amplitude, uma liberdade, enfim, né, seu olhar. Então, tem vindo essa busca e também chega, né, casal e trisal buscando.
menos, mas chegam. E aí, às vezes, inclusive, às vezes eu faço a primeira sessão, no primeiro contato, assim, a 2 ou a 3. E aí, nesse contato, eu percebo, opa, eu acho que seria importante mais um encaminhamento individual primeiro, né? Depois a gente pensa na terapia a 2 ou a 3, enfim. E aí a gente vai ajustando ali, mas as pessoas já estão buscando bastante. Inclusive, tenho ouvido muitos relatos, né, de pessoas buscando terapia e saindo de outra terapia porque o psicólogo, quando falou sobre não monogamia, não soube, né, proceder. Inclusive, foram extremamente preconceituosos, assim. Eu tenho relatos, assim, que eu fico... Gente, é isso. A gente precisa falar mais sobre isso. Acredito que nós, psis, também precisamos criar uma rede maior, né, para a gente poder colocar as caras e falar mais sobre, porque assim, a gente aprende na faculdade, né, sobre isso, quanto que nossas crenças não podem ser levadas, né, para o atendimento. Mas nesse assunto, eu não sei se é porque é tanto tabu ainda, eu tenho recebido muitos comentários, assim, de pessoas que não tiveram sucesso com a terapia e estão precisando buscar outros profissionais. E como é que é para E você? eu Também escuto fala um as mesmas pouquinho aí de coisas. você também. Eu ia falar agora que eu escuto as mesmas coisas, as mesmas considerações, assim, em relação, principalmente ao público LGBT, de ter levado para o processo terapêutico as questões de sexualidade, identificação, relação aberta, e o psicólogo não saber como proceder ou manejar de forma errada e a pessoa desistir de terapia. Aí, de repente, fala, encontrei a tua página e agora essa página está sendo uma salvação, porque eu vi que você é poliamorosa, eu vi que você é pansexual e etc. E aí se abre de uma forma diferenciada para o processo terapêutico. Mas eu acho que a gente ainda engatinha muito, né, enquanto psi. A nossa profissão é relativamente nova, né? Fico me perguntando hoje se, sei lá, Freud, o Jung, que é o meu teórico, tivesse aqui hoje, né, com as redes sociais, será que ele iria pensar nessa mesma tela em branco, como você citou, iria também optar por pessoas que pudessem se expor um pouco mais, justamente para dizer, olha, eu entendo o que você sente, Exato. então vamos conversar, né, do que as pessoas ficarem batendo cabeça em vários psicólogos, até estabelecer vínculo, até conseguir entrar num processo. Nesse meio do caminho, muita gente perde, né? Eu tenho um conhecido que é um homem trans que falou justamente isso. Olha, eu fui em tanto psicólogo bater cabeça e sempre encontrava o ambiente de preconceito que hoje eu desisti. Mesmo você sendo psicólogo LGBT, não quero saber de terapia, porque, para mim, fica esse bloqueio, né? Então, se a gente tivesse pessoas que demonstrassem mais ser abertas, eu acho que talvez a gente conseguiria uma diferenciação aí nos atendimentos. Exato. Ainda quero estudar muitas coisas, estou com vontade de fazer um mestrado aí em Salvador, quero fazer outras coisas do tipo, né, um estudo de terapia para trisais, fazer uma coisa mais diferenciada, arte terapia, enfim. Quero fazer muitas coisas ainda, espero que eu dure muito minha vida para eu dar tempo de fazer tudo isso. Mas acho que a gente precisa parar e pensar nesses novos formatos, né, de família. E pensar num processo terapêutico também que abranja todas as pessoas, inclusive trisais, quadrisais, né? Trisais só de mulheres lésbicas, só de homens gays, enfim. Acho que a gente precisa estudar esses outros manejos. Exato. Tem perguntinhas aqui para vocês, tem vários comentários. Pel Sanches falou que acha legal nesse trisal que são livres, porque a não monogamia é muito política e social. Quando vejo esses trisais cheios de regras e ciúmes, fico triste. Precisamos revolucionar e não apenas incluir alguém nessa monogamia tradicional. Eu não acredito nada esse comentário aí, viu? Muito bom. Sim. Muitas reflexões, né, esse comentário. Muitas mesmo. Rambo ia com moderação, disse aqui em Portugal, nos cinemas fazem digitalmente, então podem ficar 3 pessoas juntas. Então acho que ele dá para você reservar e escolher quantas vão pular. Minha esposa pergunta, vocês tinham contato ou conhecimento de outros trisais antes de serem um?
Então, Falaram no começo que não, vocês nem entendiam o que, que era um trisal, né? Igor que tinha teve um contato assim mais próximo assim de uma pessoa que ele conhece que tinha um relacionamento que também incluía um momento a terceira pessoa, mas foi algo mais breve, também não era tão público também, então foi o único contato assim. Eu não tinha nenhum, nem Isa, tanto que nós fomos o primeiro trisal assim do grupo de amigos assim a trazer. Primeiro e único, não. Primeiro e único até então. O Ivan pergunta se vocês conhecem alguma comunidade online de pessoas que buscam o poliamor. Não, a gente soube já de alguns grupos de WhatsApp, de Telegram, que acontece, né? Que rola assim por cidade. Mas aqui de Salvador mesmo a gente nem sabe, né, Linda? Nem... Na verdade, até alguns seguidores falam pra gente, né, criar um grupo e tal. Acho que tá faltando só um pouquinho de tempo pra gente administrar isso também. Tem isso também, né? Porque não pode só criar e deixar solto, né? Botar ordem na casa. Sim. Tem uma página que é o Trisal de Brasília, esqueci o nome dele. Eles fazem tipo um Tinder de sexta-feira. Trisal. Eles fazem de sexta-feira. Eles têm o Tinder. Isso, exatamente. Aí vocês, de repente, podem procurar, né? Ele complementa dizendo que adora vocês. Sempre indica eles. Quando perguntam no Instagram, sempre pra gente, sempre indica eles. E de aplicativo também, que a galera pergunta, assim, comunidade, a gente, de fato, não sabe, assim. O que a gente sabe que tem, a gente soube que o layout dele não é muito legal. Então, a gente nunca usou também, aí não, prefere não indicar. Aplicativo. Ele complementa dizendo que adora vocês muito mesmo. Sigo faz tempo no Instagram. Um grande beijo a todos. Obrigado, Ivan. Obrigada. E aí, Visível diz assim: vocês sentem que há pessoas que invalidam a relação em trisal, como se a relação do casal anterior imperassem sobre a relação do trisal na hierarquia? E ela complementa dizendo que tem muita sorte, que a minha psicóloga é super acolhedora quando fala dessas questões, sendo que é o mínimo, né? É a ética. Concordo, mas... Não, de fato, assim, a gente sabe que pode existir um trisal que tenha uma hierarquia, né? Que é conversado e que é acordado, em que, enfim, decide que aquele casal vai ter uma importância maior, né? E a terceira pessoa é a namorada, enfim, cada um vai ter uma maneira de se relacionar. E se tiver os três de acordo dessa maneira, ok. Mas no caso da gente, a gente sempre fala que não existe essa questão de hierarquia. Mas eu acho que no começo acontecia muito isso, né? De alguns amigos, né? Principalmente do seu lado. De falavam muito. Tipo, mas eles são um casal. Daqui a pouco, né? Enfim, se cansa de você. Falavam muito isso, assim, tipo, mas Iris, ó, é tudo bem, tá massa, não sei o quê, mas acorda. Eles têm 12 anos de relação e daqui a pouco é isso. Daqui a pouco você vai encontrar alguém, vai ter um relacionamento. E eu acho que ainda mais por eu ter vindo de um relacionamento, né? A gente se conheceu em 4. Então, assim, eu falava, gente, a gente tá muito confortável agora em 3. Eu acho que até eu, assim, né, tive um tempo, né, pra poder... botar o pé no chão e entender também isso, né? O processo também de me sentir pertencente, não por eles, porque eles não tenho nem o que falar, assim, né? Sempre muito, né, fazendo de tudo para me sentir pertencente. Mas foi processo. Mas eu sei que as minhas crenças também. É processo. Né? É um processo. Concordo, é chão. É um processo. E aí eu acho que hoje, com o Instagram, e principalmente, né, com a visibilidade que a gente vem tendo do Instagram, que eu acho que hoje que os amigos começaram a entender e a legitimar mais nossa relação, assim, de 4. Ok, eles são 3 agora, e é isso, assim, né? E isso era uma coisa que Isa trazia muito, assim, no início, né? Linda, entenda, Igor e Zane existia, mas agora é Igor, Isa e Iris, né? Somos os 3. Então, assim, a gente reafirmava muito isso, né? Então, acredito que hoje as pessoas já estão... Uma reflexão que veio aqui agora, né? Talvez lá atrás, antigamente, você sentisse tanto essa sensação de não pertencimento à nossa relação, talvez inconscientemente, por conta de tudo que você vê de seus amigos, entendeu? Sim. Separar as coisas, né? E tipo...
fazer você sentir Mas não é exatamente pertencente isso. àquilo, né? Assim, você já tá numa luta de se sentir pertencente e ainda tem um monte de gente que vem e fala que não. Então, né, fica complicado. É um processo. É, É um desafio. acho que tá bom. Sim. A gente tem um minutinho só, né, para encerrar. Não sei, não quero que a live caia antes da gente se despedir. Eu sinto que passou muito rápido mesmo. E eu tô assim maravilhada de conversar com vocês. Aproveito para deixar publicamente reforçar meu convite para vocês virem para São Paulo. Minha casa e minha família tá de portas abertas para receber vocês. Quero muito mesmo que a gente afunilhe ainda mais essa parceria, que vocês conheçam os meus companheiros. Quero muito para Salvador, é meu sonho. Então, se vocês quiserem me convidar para ficar na casa de vocês, eu aceito. Já tá Já deixo convidado. desde já. Falei que eu ia passar vergonha pública hoje na live. Você Então, quero ir, quero viajar com vocês. Adoro as viagens que vocês fazem, os rolês, eu acho incrível e é muito minha cara. Então, quero muito que a gente, de verdade, construa ainda mais uma relação e a gente converse. Então, Iris, se quiser me mandar paciente, tenho muita gente na fila para te mandar. Se você tiver com a agenda liberada, me fala também. E vamos conversando. Amei demais falar com vocês, de verdade. Thaís, assim, além de agradecer, assim, eu quero dizer, firmar isso que você trouxe, né, de estreitar os laços. É algo que a gente sente, né, falta de maior parceria entre os trisais, assim. Eu não sei se outros trisais sentem isso, se é algo só com a gente, eu não sei. Mas, assim, a gente sente... Eu tô sozinha no mundo. Estamos querendo ser abraçados por outros trisais. Falta essa rede, assim, né? De criar esses laços, a gente criar amizades. Então, assim, pode ter certeza, estamos aqui. Depois vamos fazer a chamada de vídeo pra gente conhecer aí suas companheiras. E o convite tá aberto para Salvador, viu? Venham, já tem passagem aí pendurada. Eu venci na vida! Venham pra gente fazer vários passeios aqui. Vai ser ótimo. Salvador. Por favor. Gratidão, de verdade. Tô apaixonada ainda mais. Eu me sinto próxima de vocês através dos stories. Eu acho que é o que me deixa mais próxima mesmo. Mas depois que a gente encerrar aqui, a gente se chama para conversar. Deixo um beijo a todos os seguidores de vocês. Gratidão por estarem aqui. Aos meus colorides, um beijo. E até a próxima. Tchau, gente. Gratidão.